Em 1348, o mundo como as pessoas o conheciam estava prestes a acabar. Imagine viver em uma época onde doenças terríveis surgiam sem explicação, onde a ciência mal engatinhava e a fé era o único refúgio. Naquele ano, uma sombra sinistra começou a se espalhar pela Europa. A peste negra. Sem entender o que estava acontecendo, sem curas eficazes, a humanidade enfrentou um inimigo invisível que trouxe o caos, o medo e o colapso de toda a ordem social. Era o ano em que a morte se tornou onipresente e a vida uma luta pela mera sobrevivência. O início do fim. A chegada da peste negra em 1348. O ano de 1348 não foi apenas mais um ano no calendário medieval. Foi o ano em que o mundo, como muitos o conheciam, começou a desmoronar. Imagine viver em uma época onde as doenças eram vistas com um misto de medo, superstição e resignação. Acreditava-se em miasmas, maus humores, castigos divinos e até mesmo em influências astrais malignas, como causas de enfermidades. E então veio algo que abalou todos os alicerces do conhecimento e da crença. A peste negra, uma doença devastadora causada pela bactéria Yersinia pestis e transmitida por pulgas em ratos, chegou à Europa em 1347. Mas foi em 1348 que seu horror se espalhou como um incêndio incontrolável. Os primeiros relatos assustadores vieram do Mediterrâneo. Navios mercantes que deveriam trazer mercadorias e riquezas traziam consigo uma carga mortal. Ratos infestados com pulgas infectadas. Barcos chegavam aos portos da Sicília, Gênova e Marsella com tripulações inteiras mortas ou moribundas, e uma sombra negra pairando sobre eles. O pânico começou a se instalar. Como uma doença tão agressiva e letal poderia ter sido trazida? Não havia conhecimento sobre germes, bactérias ou transmissão por vetores. Acreditava-se que o ar estava corrompido, que ventos malignos traziam a peste, ou que era uma punição divina pelos pecados da humanidade. As cidades medievais, com suas ruas estreitas e sujas, casas superlotadas e falta de saneamento básico, tornaram-se o terreno fértil perfeito para o rápido alastramento da doença. O que começou como um rumor distante, rapidamente se transformou em um pesadelo real, que mudaria o curso da história europeia para sempre. A vida cotidiana parou e o medo tomou conta de tudo. A chegada da peste nas cidades portuárias e a visão dos navios fantasmas. Em 1348, o mundo como a Europa o conhecia começou a desmoronar. Não foi um evento súbito e anunciado, mas um sopro gelado que começou a se espalhar pelos portos, como uma profecia sinistra que se concretizava. A peste negra, uma doença devastadora e até então desconhecida em sua letalidade, chegava à Europa em ondas, trazendo consigo o terror e a morte em uma escala sem precedentes. Tudo começou com os navios, embarcações mercantes que vinham do Oriente, de rotas comerciais que atravessavam a Ásia Central e o Mar Negro, traziam em suas bodas não apenas especiarias e tecidos, mas também um inimigo invisível e mortal, a bactéria Yersinia pestis, carregada em pulgas que infestavam ratos. Quando esses navios aportavam em portos europeus, como os da Sicília, em outubro de 1347, eles traziam consigo um prenúncio do desastre. As primeiras vítimas foram os marinheiros e os que tiveram contato com os navios. A doença se manifestava de forma brutal. Febre alta, dores excruciantes, inchaços escuros e doloridos nas axilas e virilhas, os infames bubões, e escurecimento da pele devido a hemorragias internas. Rapidamente a morte se instalava, muitas vezes em poucos dias. Os navios, antes símbolos de comércio e conexão, tornaram-se navios fantasmas, repletos de cadáveres, que eram empurrados para longe ou chegavam aos portos já sem vida, espalhando o contágio para as cidades que esperavam por suas mercadorias. A peste negra não respeitou fronteiras. De porto em porto, de cidade em cidade, o contágio se alastrava com uma velocidade aterradora. A ignorância sobre a causa da doença era total. Não se sabia sobre bactérias, vetores ou higiene. As pessoas acreditavam em castigos divinos, em alinhamentos astrais catastróficos ou na maldade humana.
Essa falta de conhecimento apenas acelerou a disseminação, pois medidas básicas de controle de epidemias eram inexistentes. Em 1348, a Europa se viu engolida por uma pandemia que aniquilaria entre um terço e metade de sua população, mudando o curso da história para sempre. O início do fim já havia chegado aos portos europeus. A vida diária em uma cidade tomada pela morte. O colapso do cotidiano. Ruas cheias de corpos, o cheiro de morte onipresente, famílias se desintegrando. Em 1348, para a infeliz alma que se encontrava em uma cidade europeia, o cotidiano deixou de existir. Foi substituído por um pesadelo vívido, onde a morte se tornou a única e onipresente realidade. A vida que antes seguia seus ritmos de trabalho, comércio, orações e momentos de lazer, desmoronou em uma espiral de medo e desespero. As ruas, antes vibrantes com o burburinho de pessoas, animais e o som de ofícios, tornaram-se corredores sombrios e silenciosos, pontuados apenas pelo barulho de carroças de mortos. A peste atacava com uma velocidade assustadora, matando em questão de dias, às vezes horas. Os cemitérios rapidamente ficaram lotados, incapazes de dar conta do número de corpos. Como consequência, valas comuns foram cavadas às pressas, muitas vezes em locais improvisados, como campos ou praças. A visão de corpos empilhados, esperando por um enterro que talvez nunca viesse, tornou-se comum. O cheiro de morte era onipresente. As vítimas da peste apresentavam pústulas negras e gangrenadas, e o corpo entrava em decomposição rapidamente em um clima quente. Sem os meios para lidar com tantos mortos, os odores se misturavam aos das latrinas, transbordando, e a falta geral de saneamento. O ar tornou-se espesso e fétido, uma lembrança constante e sufocante da praga que assolava a cidade. O impacto nas famílias foi devastador. A peste não distinguia idades, classes sociais ou laços sanguíneos. Pais morriam deixando filhos órfãos, filhos pereciam antes dos pais, maridos e esposas eram separados pela morte em questão de dias. O pânico tomava conta das pessoas, que muitas vezes abandonavam seus entes queridos doentes por medo de serem contagiados. O amor e o cuidado familiar davam lugar ao instinto de autopreservação. Lares outrora cheios de vida e afeto se transformaram em túmulos silenciosos, com os poucos sobreviventes isolados em meio ao luto e ao terror. A estrutura social e familiar, que sustentava a vida em comunidade, desintegrou-se sob o peso da devastação. A medicina e a superstição, a total incapacidade da medicina medieval de combater a doença. Abordar as curas bizarras e ineficazes, os médicos da peste e as teorias absurdas, mau cheiro, punição divina, etc. Em 1348, o mundo se viu de joelhos diante de um inimigo invisível e implacável, a peste bubônica. A medicina da época, que já era rudimentar, estava completamente despreparada para lidar com uma pandemia dessa magnitude. Sem o conhecimento sobre bactérias, vírus ou a teoria dos germes, as explicações para a doença eram uma mistura bizarra de teorias médicas antigas, superstição e medo religioso. A base da medicina medieval era a teoria dos 4 humores: sangue, fleuma, bile amarela e bile negra. Acreditava-se que a saúde dependia do equilíbrio perfeito desses fluidos no corpo. Qualquer desequilíbrio causava doenças. Para combater a peste, os médicos recorriam a práticas que hoje nos parecem cruéis e ineficazes. A mais comum era a sangria, a retirada de sangue do paciente, acreditando que isso removeria o sangue ruim ou o excesso de humores. Outra prática era a purga, o uso de laxantes e eméticos fortes para limpar o corpo de toxinas, muitas vezes deixando o paciente ainda mais debilitado. A teoria predominante sobre a causa das doenças contagiosas era a da miasma, a crença de que o ar estava contaminado por vapores venenosos ou maus ares. Essa ideia levou à crença de que o cheiro era um vetor de doenças.
Foi por isso que surgiram os icônicos médicos da peste, com seus longos mantos escuros e suas máscaras em forma de bico de pássaro. Acreditava-se que encher o bico com ervas aromáticas, flores secas e especiarias, como lavanda, rosas, cânfora, poderia purificar o ar inalado e proteger contra os miasmas mortais. Era um paliativo inútil contra a bactéria Yersinia pestis. Além das explicações médicas falhas, a peste era amplamente interpretada como um castigo divino. Muitos acreditavam que a doença era uma punição de Deus pelos pecados da humanidade. Isso levou a um aumento da devoção religiosa, mas também a comportamentos extremos, como os flagelantes, grupos que viajavam de cidade em cidade, chicoteando a si mesmos publicamente em um ato de penitência e buscando aplacar a ira divina. Essa teoria também foi perigosamente usada para justificar o linchamento e a perseguição de minorias, especialmente os judeus, que eram falsamente acusados de envenenar poços e espalhar a doença. Assim, em 1348, a medicina medieval estava impotente. Suas ferramentas eram inadequadas, suas teorias equivocadas e suas explicações, quando não supersticiosas, eram punitivas. Os esforços para curar a doença, baseados em humores, miasmas e punição divina, apenas aceleraram o sofrimento e a morte, tornando a experiência da peste ainda mais aterradora. O colapso da fé e da sociedade. A igreja, o pilar da sociedade, perde sua autoridade moral com a morte de padres e o fracasso das orações, o fanatismo e a histeria religiosa, flagelantes. Na Idade Média, a Igreja Católica era muito mais do que uma instituição religiosa. Era o pilar central da sociedade. Ela ditava as leis morais, oferecia consolo espiritual, celebrava os ritos de passagem e prometia a salvação eterna. A fé em Deus e na Igreja era o que dava sentido à vida, especialmente diante de tantas dificuldades. Mas a peste negra, em 1348, foi um golpe devastador que abalou os alicerces dessa fé e do próprio tecido social. Quando a doença começou a dizimar populações inteiras, indiscriminadamente entre pobres e ricos, pecadores e devotos, as promessas da igreja pareciam vazias. Onde estava a proteção divina prometida? As orações fervorosas, as procissões e os apelos desesperados por clemência não impediam a morte. Padres morriam ao tentar confortar os doentes e administrar os últimos sacramentos, deixando suas comunidades sem orientação espiritual. A igreja, que deveria ser um refúgio, também sucumbia ao terror, e a confiança em sua autoridade moral começou a ruir. Esse vazio de fé e a desesperadora busca por respostas levaram a reações extremas. O fanatismo religioso ganhou força. Um dos movimentos mais notórios foi o dos flagelantes. Grupos de homens, e às vezes mulheres, percorriam as cidades e vilas, chicoteando a própria pele em procissões públicas. Eles acreditavam que o sofrimento físico autoimposto seria uma forma de aplacar a ira de Deus, que viam a peste como uma punição divina pelos pecados da humanidade. Essa prática, que lembrava a autoflagelação ritual, era chocante e muitas vezes vista com uma mistura de horror e fascínio, mas a igreja eventualmente a condenou, considerando-a uma forma de heresia e um desafio à sua autoridade. Em paralelo, o desespero levou à busca por bodes expiatórios. Minorias, especialmente as comunidades judaicas, foram falsamente acusadas de envenenar poços e espalhar a doença. Isso desencadeou ondas de perseguição, violência e massacres em diversas partes da Europa. O medo e a ignorância se transformaram em ódio, desintegrando laços sociais e fragmentando ainda mais a sociedade. A peste negra não apenas matou milhões, mas também quebrou a fé, a ordem e a razão, mergulhando o mundo em um período de profunda crise espiritual e social. A vida no campo. A peste afetava tanto as cidades quanto as áreas rurais. Discutir a morte dos camponeses, a falta de mão de obra e como isso mudou a estrutura feudal para sempre. Embora o imaginário popular associe a peste negra às cidades densamente povoadas, onde a doença se espalhava com velocidade aterradora,
As áreas rurais não foram poupadas. Pelo contrário, a peste atingiu em cheio a espinha dorsal da economia medieval: os camponeses. A vida no campo, já dura e dependente das estações e do clima, viu-se brutalmente impactada. As comunidades rurais, embora menos densas, tinham suas próprias formas de transmissão. Mercadores viajantes, peregrinos e até mesmo ratos e pulgas, que se deslocavam entre vilarejos e cidades, levavam consigo o mal. A falta de saneamento básico e a convivência próxima com animais em muitas habitações tornavam a infecção quase inevitável. A morte não discriminava, e a população camponesa, que sustentava o sistema feudal com seu trabalho árduo, foi dizimada em massa. A consequência mais imediata e devastadora foi a morte em larga escala dos camponeses. A mão de obra que arava a terra, colhia os grãos, cuidava dos animais e produzia a comida para toda a sociedade simplesmente desapareceu. Campos ficaram sem serem lavrados, colheitas apodreceram sem serem recolhidas, e o gado vagou solto, sem pastoreio. O pânico tomou conta, pois a sobrevivência dependia desses trabalhadores. Essa falta de mão de obra teve um impacto sísmico na estrutura feudal. Historicamente, os camponeses trabalhavam para seus senhores em troca de terra e proteção, muitas vezes presos a obrigações servis. Com a escassez de trabalhadores, os camponeses sobreviventes se viram em uma posição de poder sem precedentes. Eles podiam exigir salários mais altos, melhores condições de trabalho e, em muitos casos, a liberdade. Muitos senhores feudais, desesperados por quem trabalhasse em suas terras, foram forçados a oferecer contratos mais favoráveis ou até mesmo a alforriar seus servos para mantê-los. O ano de 1348 marcou o início de uma transformação radical no campo. A peste não apenas ceifou vidas, mas também reescreveu as regras do jogo feudal. A autoridade dos senhores foi abalada pela necessidade econômica, abrindo caminho para novas relações de trabalho e para um eventual enfraquecimento do sistema que havia dominado a Europa por séculos. A vida rural, embora ainda difícil, nunca mais seria a mesma. Consequências econômicas e sociais. O impacto brutal na economia com a falta de trabalhadores, o aumento dos salários para quem sobreviveu e o enfraquecimento do sistema feudal. A peste negra não foi apenas uma catástrofe demográfica e religiosa. Ela foi um divisor de águas para a estrutura econômica e social da Europa medieval. O ano de 1348 e os anos que se seguiram marcaram o início do fim de um sistema que moldou a vida por séculos: o feudalismo. A devastação causada pela praga reconfigurou radicalmente a relação entre senhores e servos, senhores e trabalhadores, e alterou para sempre o poder econômico e social. Com a morte massiva da população, especialmente entre a classe trabalhadora, a escassez de mão de obra tornou-se extrema. De repente, os poucos camponeses e trabalhadores que sobreviveram se viram em uma posição de barganha sem precedentes. Antes subservientes e com poucas opções, eles se tornaram valiosos. A necessidade desesperada dos senhores feudais de ter suas terras cultivadas e suas oficinas funcionando forçou-os a competir pelos trabalhadores restantes. Isso levou a um fenômeno inédito: o aumento dos salários. Os sobreviventes podiam exigir melhores condições de trabalho e remunerações significativamente mais altas. Muitos senhores feudais foram forçados a oferecer salários mais justos, contratos mais flexíveis e até mesmo a liberar servos de suas obrigações tradicionais para mantê-los em suas terras ou atrair trabalhadores de outras regiões. Em algumas áreas, os salários dobraram ou até triplicaram. Essa nova realidade econômica começou a minar os alicerces do sistema feudal. A base do feudalismo era a terra e as obrigações de servidão associadas a ela. Com os camponeses tendo mais poder de barganha e a possibilidade de encontrar trabalho em outros lugares, muitas vezes em cidades em recuperação, a ligação servil com a terra começou a se romper. Muitos servos puderam comprar sua liberdade ou simplesmente fugir para onde suas habilidades eram mais valorizadas. Além disso, a alta mortalidade gerou um clima de incerteza e mudança social. As leis de trabalho tentaram, em vão, conter essa nova realidade,
proibindo o aumento de salários e tentando forçar os trabalhadores a permanecerem em suas antigas posições, como o Estatuto dos Trabalhadores na Inglaterra, de 1351. No entanto, a dinâmica de poder havia mudado irreversivelmente. A peste negra, ao dizimar a população, paradoxalmente, deu aos sobreviventes um poder de negociação que acelerou o declínio do feudalismo e abriu caminho para novas estruturas econômicas e sociais, que eventualmente levariam ao Renascimento e à Era Moderna. O fim de um mundo, o início de outro, 1348 e o legado da peste. Chegamos ao fim da nossa exploração de 1348, um ano que não foi apenas um ponto no calendário, mas um divisor de águas na história da humanidade. Se o início do roteiro descreveu um mundo prestes a ser engolido pelo desconhecido, agora entendemos que o ano de 1348 marcou de fato o fim de uma era. O que vivemos até agora, a ignorância sobre a doença, o colapso da fé, a desintegração social, a brutalidade das curas e o terror que se abateu sobre cidades e campos, não foi apenas um prenúncio do sofrimento, mas a experiência visceral de um mundo ruindo. A vida como eles conheciam acabou em 1348. A peste negra não foi apenas uma catástrofe, foi um evento transformador. Ela dizimou populações, abalou as estruturas mais profundas da sociedade medieval e deixou um legado de medo, dúvida e incerteza. Mas, paradoxalmente, a devastação também abriu caminhos inesperados. A escassez de mão de obra que assolou o campo deu aos sobreviventes, especialmente aos camponeses, um poder de barganha sem precedentes. As antigas relações feudais começaram a se fragilizar e novas oportunidades, embora em meio ao luto e à destruição, começaram a surgir. O ano de 1348 não foi o fim da história, mas o começo de um mundo novo e imprevisível. Um mundo onde a fragilidade da vida humana era exposta de forma brutal, mas onde também se plantaram as sementes de mudanças sociais e econômicas que moldariam os séculos seguintes. As lições de humildade diante da natureza, a fragilidade das instituições e a resiliência do espírito humano ecoam até hoje. E aí, essa viagem ao ano mais sombrio da Idade Média te fez refletir sobre a fragilidade da vida e a evolução da sociedade? Se você curtiu essa dose de choque histórico e quer desvendar mais segredos do passado, não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo, comentar o que mais te surpreendeu sobre 1348 e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Sua participação é muito importante para nós. Até a próxima!